Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou Marcos Rosa, esse aqui é meu canal e ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. Mais uma partida medíocre do Botafogo, dessa vez pela Copa do Brasil. Arthur Jorge, mais uma partida errando. É a terceira partida que o comandante português do clube carioca erra na escalação e toma o nó tático do time adversário. O treinador precisa urgentemente reencontrar o bom futebol do Botafogo. Mais uma boa partida de Igor Jesus pelo Botafogo, ainda está faltando o gol para lavar de vez a alma pelo Glorioso, mas é um jogador de muita entrega, muita técnica e vai despontar no Botafogo muito em breve e ameaça inclusive a titularidade do Tiquinho Soares, que já foi reserva nessa partida agora contra o Bahia, entrou apenas no segundo tempo o Tiquinho Soares. E por falar em ameaça, o Botafogo vê a classificação na Copa do Brasil ser ameaçada em uma partida muito ruim tecnicamente e de estratégia também. Esse é um dos assuntos que nós vamos falar agora, então chega mais, foca aqui comigo, que o nosso assunto agora é Botafogo. Mais uma partida do Botafogo que começa bem, ali com fogo alto, pressionando o adversário, faz um gol nos primeiros minutos, domina os primeiros minutos, mas depois parece cansar ou perder a atenção, o foco na partida e novamente ver pontos, né, e resultados escaparem pelos dedos. Contra o Bahia não foi diferente, o Botafogo começou muito bem. Inclusive, deixar aqui um adendo, Carlos Alberto, que foi emprestado, eu na época falava que era conta que poderia sim ser útil ao elenco do Botafogo desde o ano passado, quase foi emprestado novamente e está aí a prova de que às vezes cometemos muitos erros nas tomadas de decisões estratégicas também internas do clube. Quase que o Carlos Alberto sai e hoje ele mostrou que pode sim fazer parte do elenco, fez o bonito gol, incomodou muito a defesa do Bahia e vai ser útil na disputa dos campeonatos que o Botafogo tem pela frente. E por falar em erro de estratégia, Arthur Jorge repete novamente os erros das últimas 3 partidas pelo Botafogo. Erra a escalação inicial e parece ter muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, de conseguir mudar o aspecto do jogo durante a partida sem fazer substituição. Isso é uma característica de treinador. Tem treinador que com o que está dentro de campo, ele movimenta as peças por ali mesmo e ele consegue fazer alteração dentro daquilo que necessita para melhorar o jogo da equipe. E o Arthur Jorge não vem conseguindo fazer essas alterações ainda no primeiro tempo, nos primeiros minutos, no primeiro tempo, para melhorar o jogo do Botafogo. O Botafogo, depois que fez o gol ali com o Carlos Alberto, sofreu muita pressão e tomar o gol do Bahia era questão de tempo. Era óbvio que o Botafogo tomaria um gol do Bahia pela forma que vinha jogando. O Bahia tinha superioridade numérica no meio do campo e o Botafogo jogava ainda com 4 atacantes e apenas 2 volantes. Então o Botafogo recuava com todos os seus zagueiros, os pontos marcavam os pontas também do Bahia, mas o meio de campo onde o Bahia estava jogando, o Botafogo não conseguia fazer a disputa da bola, toda a segunda bola o Bahia acabava ganhando e o Botafogo não conseguia dominar aquele setor. E meio campo ele ganha jogo. E hoje o Bahia poderia ter ganhado do Botafogo por esse aspecto, esse fator que o Arthur Jorge não conseguiu neutralizar ainda no primeiro tempo com as peças que tinha. Somente no segundo tempo ele conseguiu dar uma movimentada, colocou o Cauê, que entrou muito bem, menino da base do Botafogo, conseguiu equilibrar no meio campo e a partir daí o Botafogo conseguiu melhorar na partida. Mas se o treinador tivesse observado e pensado, tentado uma estratégia ainda no primeiro tempo, antes de tomar o gol, de neutralizar por onde o Bahia estava jogando, talvez o Botafogo pudesse ter saído hoje com a vitória. Essas dificuldades do Arthur Jorge de conseguir modificar o time que está em campo para melhorar o desempenho defensivo ou ofensivo tem custado caro ao Botafogo e ele precisa se reencontrar o mais rápido possível. Uma das coisas também que tem me irritado muito no Arthur Jorge é a quantidade de alterações que é feito de uma partida para outra. O Botafogo não repete time e por não repetir os times que estão jogando, acaba não tendo entrosamento. Dessa vez foi o Carlos Alberto, no jogo passado foi Igor Jesus com o Tiquinho, no outro jogo era outra alteração. Então essa alta rotatividade do Botafogo atrapalha o desempenho da equipe. Então o Arthur Jorge precisa voltar no primeiro ponto a equipe que estava jogando bem lá no início do campeonato, porque time que está ganhando não se mexe.
tem que voltar a jogar com o esquema que se estava jogando antigamente, ou reencontrar o esquema desejado que ele quer que o Botafogo jogue, que seja o melhor para todos os jogos, e permanecer com esse esquema. Tantas alterações nas escalações, e não só alterar peça, mas alterar forma de jogar. Num jogo o Botafogo joga propondo, no outro jogo o Botafogo joga no contra-ataque. Acaba os jogadores não sabendo como se comportar nas partidas, e isso tem custado caro ao Botafogo. Eu espero muito que o Arthur Jorge se encontre e encontre o melhor time do Botafogo o quanto antes. Torcer, cara, para que a entrada do Almada e que o Alan, que tem entrado até bem no segundo tempo, consiga se firmar nessa equipe, e também o Matheus Martins, que chegou, inclusive foi anunciado antes da partida contra o Bahia, consigam recuperar essa autoestima da torcida e da equipe também, porque a perspectiva do que vem se fazendo dentro de campo hoje do Botafogo não é muito bom. Então o Botafogo pode tá tendo, né, a sua classificação na Copa do Brasil ameaçada por falta de retrospecto, por falta de opções táticas para mudar a partida durante o jogo. Se dá para tirar algo de bom nessa partida de hoje é o Igor Jesus. Antes mesmo dele chegar ao Botafogo, né, de ser apresentado, ainda tinha feito apenas o pré-contrato, eu falava: o Igor Jesus não chega para ser reserva do Tiquinho Soares, ele chega para disputar essa posição. Hoje, o Igor Jesus é titular, cara. Ah, mas não marcou gol ainda. Verdade, mas vai marcar. O tanto de entrega que ele tem deixado em campo, o tanto que ele corre, o tanto que ele dá assistência, ele cai pelas laterais, ele é veloz, ele faz a infiltração, é um jogador muito polivalente, e ele hoje tem sido o titular do Botafogo. O Tiquinho Soares também não tem marcado tantos gols assim, marcou um recentemente contra o Palmeiras, mas também não está naquela sua fase goleadora. Entre um jogador de mais porte físico, de mais força, que é o Tiquinho Soares, e um jogador de mais velocidade, eu acho que o Botafogo nesse momento precisa da velocidade. Igor Jesus muito bem no Botafogo, precisa marcar, ter um pouquinho mais de capricho na hora da finalização, para que ele possa então, né, sair esse peso das costas dele do primeiro gol com a camisa alvinegra, e isso está muito perto de acontecer. E aí tem uma coisa que é importante a gente falar, que é referente à nossa torcida. Eu acho que ninguém tem o direito de cobrar estádio cheio da torcida do Botafogo, ninguém tem o direito de apontar o dedo para a torcida do Botafogo. São décadas de fracassos seguidos, décadas de fracasso, e aqui nós estamos, cara, honrando a camisa, vestindo a camisa, indo aos jogos, lotando os estádios sempre que dá, botando bons públicos, e o Botafogo continua ano após ano magoando, machucando a torcida do Botafogo, cara. São por partidas como essa, e não são por resultados, tá? São partidas, são forma de jogar, como o clube se entrega, que esvazia os estádios. São essas partidas medíocres que afastam o torcedor. Jogo tarde pra caramba, 9h30 da noite, tem gente saindo do estádio meia-noite de uma terça-feira. É capaz de não ter trem para chegar em casa. No outro dia tem que estar no trabalho 8 horas da manhã para assistir uma partida numa chuva terrível, num frio terrível de inverno no Rio de Janeiro. Para o time jogar dessa maneira, descompromissada, desconexa, desatenta. Então ninguém ninguém pode apontar o dedo para a torcida do Botafogo e dizer: ah, mas 20 mil torcedores para o líder do campeonato é muito pouco. Ninguém sabe o que a gente sofre, ninguém sabe o que a gente sofreu, ninguém pode apontar os dedos. É óbvio que é muito importante o Botafogo, a torcida do Botafogo se fazer presente no estádio. Eu falei aqui no último vídeo que a torcida ganha partida, mas falei também que é inegável que ainda há questões psicológicas referentes a 2023 que o torcedor do Botafogo carrega e vai carregar pelos próximos anos. Precisamos curar essas feridas? Obviamente precisamos curar essas feridas. Porém, é inegável que horário, falta de transporte público, chuva, frio e uma equipe que não se entrega quando joga no seu domínio, uma equipe que não se esforça para ganhar a partida importante de uma Copa do Brasil, que o Botafogo não tem ainda, não pode cobrar que a torcida esteja presente com 40 mil torcedores. Ingresso caríssimo.
Se você for comparar o preço do ingresso do ano passado, 2023, com o de 2024, os ingressos triplicaram de preço. E nisso, a diretoria do Botafogo precisa pensar. Quer os estádios cheios? Ter time competitivo é muito bom, ter elenco, ter atacante é muito bom, mas é preciso pensar também no torcedor médio, o cara que é assalariado. O futebol é do povo. O cara que ganha R$ 1.200, R$ 1.300, pagar 70, R$ 100 por partida para poder assistir um jogo desse às 9h30 da noite, numa equipe desconexa, tá muito caro, sai muito caro pro torcedor em todos os aspectos. Bom, agora é ver como é que o Botafogo vai reagir. Tem Copa do Brasil, segundo jogo, tem Campeonato Brasileiro e tem Libertadores contra o Palmeiras. O Botafogo precisa reagir o quanto antes. A oscilação é normal, ela acontece, mas precisa sair dessa oscilação o quanto antes. O Botafogo deixou para oscilar no momento mais perigoso da competição. Se tivesse oscilado no início da competição, quando estava jogando somente o Campeonato Brasileiro, ainda era menos pior. Mas deixou para oscilar quando tem duas Copas a serem competidas e quando o turno vira, que é onde o bicho pega mesmo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que o Botafogo vai reagir na próxima partida, nos próximos jogos importantes, e você vai acompanhar todos os comentários, notícias e opiniões aqui no Botafogo em Foco. Então não esquece de seguir para ficar por dentro dessa resenha aqui.